sempre sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria, outro aviso, segunda-feira é a primeira segunda-feira do mês. Por ser a semana do encontro, nós não estaremos fazendo o Escola da Família. Tá? Nossa Escola da Família é toda primeira segunda-feira do mês. Então, por ser a primeira, nós não vamos fazer o Escola da Família aqui. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. E a reunião com os homens também, na terça-feira, nós não vamos fazer por conta do encontro. Mas na quarta-feira, nós vamos estar aqui em oração. Nós vamos orar pelo encontro. Os irmãos que estão aí empenhados aí em convidar pessoas para participar desse encontro, estejam aqui, nós vamos estar recebendo, já estamos recebendo os alimentos do encontro, né? Os líderes receberam uma lista de alimentos para poder doar, para a gente estar fazendo o encontro aqui. O encontro vai ser aqui na igreja, nós vamos fazer 12 horas de encontro. Vai começar às 8 horas da manhã, só que a equipe chega às 6h30. A equipe chega às 6h30. E o encontro começa a partir das 8 horas. Né? Você que é encontrista que vai participar desse encontro, você pode chegar a partir das 7 horas também, para você poder preencher, pegar o seu crachá, você tomar o café da manhã conosco, tá bom? O café da manhã vai ser servido a partir das 7h30 da manhã. Então você venha, você que não fez a sua inscrição ainda, o valor do investimento do encontro é R$30, irmãos, R$30. Nesse valor está incluso o seu café da manhã, o seu almoço, o seu café da tarde e sua janta. R$30 você não compra uma Marmitex aqui no Baião de 2 aqui, que é cara. Você compra em outro lugar, mas não compra no Baião de 2. Mas glória a Deus, R$30 eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Quando eu participei do encontro, irmãos, o meu encontro foi na época, acho que foi R$25, não foi nem numa chácara, foi numa escola. Nós entramos numa escola lá no Zaira. Quem conhece Zaira aqui? Lá em Mauá. Rapaz, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um monte de Zaira. O que acontece? Lá a escola tinha uma grade. Quando eu entrei para dentro, eu falei assim, estou preso, já era. E o pastor falou, ó, se você entrar aqui, você não sai enquanto não terminar o encontro. E isso foi bom para a minha vida, porque eu saí desse encontro diferente. A minha vida nunca mais foi a mesma depois desse encontro. Tudo que eu tinha de vício, irmãos, vício com álcool, droga, tudo. Meu tio está aqui, sabe, da nossa história, do nosso passado. Ficou tudo no encontro com Deus, ficou lá. Ficou para trás. Aí Deus falou assim, né? Tem uma canção muito interessante que fala assim, eu não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais. Glória a Deus. A minha vida mudou totalmente para a glória do Senhor. Se não tivesse mudado, eu não estaria aqui para contar testemunho, ou até mesmo para ser o seu pastor, ou pregar para você nesta noite aqui, porque era terrível. Só a misericórdia de Deus mesmo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, Deus tem uma obra muito grande na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você está feliz? Uma das maiores características na vida de um cristão é a felicidade. Ele acorda de manhã, ele pode estar passando o que for, quando ele levanta, ele está feliz. Você olha para ele, ele está sorrindo. Pode estar desempregado, pode estar sem dinheiro, pode estar sem o pão de manhã, mas ele está lá dando glória a Deus e aleluia, e feliz. Essa é a melhor característica na vida de um cristão. Você está feliz? Eu estou muito feliz, irmãos. Estou muito feliz aí, esperando milagres de Deus, que Deus tem muito milagres para nós. Tem ou não tem? Deus tem. Glória a Deus. Eu queria falar nesta noite, irmãos, rapidinho aqui. Essa mensagem aqui, eu preguei ela logo quando a gente assumiu a IBAV de São Mateus, lá no outro prédio lá. E eu estava preparando uma mensagem, Eric, que Deus falou, você vai pregar essa mensagem hoje. Não teve como correr. Lá no Velho Testamento, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Fala da direção de Deus, quando Deus falou para Moisés e Arão, ir lá e falar com o faraó. Porque até então o povo era escravo de muitas coisas ali naquele Egito ali. O povo trabalhava ao ponto de, irmãos, perder quase a vida debaixo da pressão de Faraó. E houve um libertador, a qual Deus deu uma direção para ele, e Deus falou com ele. Eu queria ler com você esse texto aqui, irmãos, só que a minha leitura seria muito intensa aqui, muito estendida.
eu queria ler só um ponto para você entender, mas eu queria falar nesta noite aqui sobre rejeitando as propostas de Faraó. Você sabe que a Bíblia, ela menciona, ela tipifica Faraó sendo o próprio diabo e Moisés sendo o próprio Jesus, o libertador do povo do Egito. Eu queria que você acompanhasse comigo aí, em Êxodo capítulo 5 em diante, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que celebre-me uma festa no deserto. Eles estavam falando em nome de Deus. Quando eles falam assim, celebre-me, então eles estavam falando como se fosse Deus. Deus deu uma ordem e falou assim, diga certa coisa para Faraó, fala que eu quero que ele liberte o meu povo. Então ele foi lá e falou, Faraó, eu quero que você liberta o meu povo. Ele falou na primeira pessoa como sendo Deus. Deus deu uma ordem para ele, uma direção. Mas o versículo 2 diz assim, mas Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Aí ele continua falando, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Ou seja, naquela época era olho por olho, dente por dente. Deus dava uma direção e as coisas tinham que acontecer. Porque Deus manda, fala assim, Deus manda. Deus continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas nós mudamos muitas coisas em relação à palavra de Deus. Continuando aí comigo aí, meus irmãos. Versículo 4. Então lhes disse o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazes o povo cessar as tuas obras? Ide as vossas cargas. Disse mais Faraó, o povo terá já muito e vos fazer abundar as suas cargas. Ou seja, quando Moisés e Arão chegou diante de Faraó para poder falar para o povo viu eles conversando. Verdade? Imagine você aqui, você está dentro de uma cela, de uma prisão, e de repente chega o seu advogado e fala assim, eu já paguei a fiança dele. Como é que vai ficar o seu cliente, a pessoa que está presa? Vai ficar eufórico, porque ele está sabendo que ele vai ser liberto. Ele vai ficar querendo, eu quero, já foi pago, eu vou ir, eu vou sair, então ele vai fazer isso. E aquele povo que estava preso no Egito, não foi diferente. Quando eles viram Moisés e Arão chegando diante de Faraó e falando assim, deixa o meu povo ir, peraí. Aquele povo viu e ficou eufórico, pararam de trabalhar. Aí, segundo a palavra de Deus, Faraó dobrou o trabalho deles. Faraó foi lá e falou assim, ó, vocês vão trabalhar dobrado agora. Eles iam, eram certas pessoas que eram separadas, cada um para fazer um certo tipo de atividade. Algumas pessoas pegavam a palha para fazer o tijolo e levavam para as pessoas que trabalhavam com o tijolo. O que ele fez? Ele falou para essas pessoas que estavam fazendo o tijolo, agora essas pessoas vão pegar a palha também. Além de trabalhar e fazer o tijolo, eles vão fazer com que esse trabalho fica mais forte. Está lá no capítulo 14, diz assim, ó, quer ver, ó, versículo 6. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores, ao povo dos seus oficiais. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, porque para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Ou seja, eles estavam dando o trabalho para ele. Pegava a palha e dava para eles fazerem o tijolo, que eles faziam de palha naquela época. É uma fórmula mágica aí, que eu não estou entendendo ainda. Você vai entender. Aí ele continua no versículo 8. Mas exigirei deles a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam, nada diminuireis dela. E eles estão ociosos. Ou seja, é por isso que clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos por um instante, para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos, ó Deus, ao Senhor nesta noite, ó Deus, abre o nosso entendimento, leva-nos, ó Deus, a compreender essa mensagem, ó Deus, revela-nos, ó Deus, a Tua palavra, leva-nos, ó Deus, a praticá-la, ó Deus, no nosso dia a dia,
Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, pela vida de cada um que está aqui. Alivia a nossa consciência, Deus, pois estamos sedentos ao ouvir a sua voz, para que ela possa penetrar no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um amém? Agora, preste bem atenção, irmãos. Sempre que enfrentamos Faraó, ou seja, o inimigo da nossa alma, vai vir provação. Vai vir, sabe, lutas, vai vir momentos difíceis, todas as vezes. Com aquele povo não foi diferente. Eles enfrentaram o Faraó, o que aconteceu? Dobrou o trabalho. E também, muitos morreram, irmãos. Muitas pessoas morreram por causa dessa situação. Agora, de início, aquele comarca, o egípcio, que é o Faraó, ele não deu crédito à palavra de Deus. Se você olhar o texto de Êxodo 5, Êxodo 6, Faraó e Arão, quer dizer, Moisés e Arão, eles vão embora, depois eles voltam de novo. Só que aqui eles alertaram, deixa o meu povo ir, porque senão vai sobrevir sobre nós a ira de Deus. Pragas, alguma coisa vai acontecer, porque Deus não vai aceitar a gente sair daqui e não levar esse povo. Ele alertou, eles alertaram Faraó, só que Faraó não deu crédito à voz daqueles homens. Não deu crédito à voz de Deus. E o que aconteceu, meus irmãos? Eles foram embora e Deus deu mais uma oportunidade que voltaram, que Arão e Moisés falam pela segunda vez. Só que chegou ao ponto onde Deus se ira com a atitude de Faraó. E Deus começa a enviar as pragas. Deus começa a enviar as pragas sobre o Egito. Só que o interessante disso, irmãos, é que Faraó, por mais que ele tinha visto, irmãos, as coisas acontecerem, ele sabia quem que era Deus, ele sabe. Ainda ele dá uma de irônico ainda. Eu não sei quem é o vosso Deus, eu não sei quem é o vosso Senhor. Pensa comigo, o diabo é tão sujo que ele sabe disso. Quando você ora por uma pessoa, você vai profetizar sobre uma pessoa, você vai fazer algo da parte de Deus, e o diabo se levanta, a primeira intuição que ele coloca na sua mente é o quê? Quem é você para orar por mim? Quem é você para me expulsar? Quem é você para fazer tal coisa? Porque o diabo é irônico. O diabo sabe na onde que ele pode e o que ele pode fazer na vida de uma pessoa para poder desmotivar a vida da pessoa. E ele tentou desmotivar esses homens de Deus, mas não conseguiu. Agora, preste bem atenção nas negociações de Faraó com Arão e Moisés. A primeira negociação que Faraó faz com esses homens, ele faz o seguinte, está lá em Êxodo capítulo 8, já está um pouco adiante, Êxodo capítulo 8, versículo 25 e 27, ao 27 diz assim, sirvam o seu Deus no Egito, é a primeira negociação, porque assim, você acha que foi fácil para Deus tirar o povo do Egito? Não foi, houve muitas negociações, é a mesma coisa quando você, filho, você começa a servir a Deus, há muitas negociações que o diabo faz na sua vida para você não largar, para você trazer para a igreja, e carregar como um pecadinho de estimação. O diabo é assim. Ele coloca coisas nessa vida como se não importasse. Mas para aquele povo, para Moisés e para Arão, importava servir a Deus em outro lugar. No lugar que Deus mostrasse. Mas lá no Egito, não. E aí, Faraó fala o seguinte para eles. Chamou o Faraó a Moisés, Êxodo capítulo 8, versículo 25 em diante, assim, chamou o Faraó a Moisés e Arão, e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Ou seja, que terra que ele está falando? Diz assim, a terra do Egito. Ele queria que o povo continuasse ali, trabalhando, e ele ia abrir para o povo servir a Deus dentro do Egito, Isaías. Só que, se Deus está falando, aqui não é meu lugar, saia, pega esse povo e vai para um lugar que eu vou mostrar. Aí ele continua dizendo o seguinte, olha só o que Moisés respondeu, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, que não era de comum. Eis que se ofereçamos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Ou seja, porque não era de costume servir a Deus dentro do Egito, porque o próprio comarca, que era o Faraó, ele não liberava, a não se adorar ele. Ou a própria imagem dele, mas Deus não.
Imagine se você dobrasse os joelhos na frente das pessoas, as pessoas iam falar o quê? É blasfêmia. Ia tacar pedra em você. Então ele falou, não, não vamos ficar. Aí ele continua falando, temos de ir caminho de 3 dias ao deserto. E ofereceremos sacrifício ao nosso Deus, como Ele nos disser. A primeira recomendação aqui para você, filho, que você larga as coisas do mundo, eu me lembro da minha conversão, é largar tudo, ou seja, às vezes nós estamos em um lugar que não é para nós estarmos, e às vezes achamos que estamos agradando a Deus naquele lugar e não estamos. Por isso eu falo para você, hoje é tempo de nós sondarmos o lugar que nós andamos, onde nós estamos. A Bíblia diz assim, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, com quem que você tem andado. Aonde você tem permanecido, meu filho? Moisés disse, não vamos ficar aqui. Só que o diabo tentou, vamos falar assim, o diabo é o próprio faraó. Quando a gente traz essa mensagem para cá, você pode lembrar faraó como o diabo, tentando negociar. Permaneça, filho, pode ficar aqui. Fica aqui. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo bem claro. Eu sou uma pessoa alcoólatra. Eu me converto. Aí eu vou continuar indo para o lugar onde eu estava? Onde eu caía, onde eu fazia as coisas erradas? Não! É óbvio que não. Mas Deus muda isso, filho. Deus quer tirar você dessa posição para te colocar numa posição de honra, uma posição de glória. Não faça negociação com o próprio diabo, que ele vai colocar na sua mente. Não, tá bom do jeito que você está, filho. Não precisa você sair daí não, adora a Deus aí mesmo aí. Adora a Deus desse jeito aí. Não. A gente precisa mudar, algumas coisas precisam mudar na nossa vida. A nossa postura, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Sim, precisamos mudar, porque senão daqui a pouco nós vamos comparar muitas coisas lá fora com coisas aqui dentro. Ou coisas aqui dentro com coisas lá fora. Vamos trazer coisas de fora para dentro da igreja. É legal pintar a igreja de preto, é legal fazer a igreja ficar bem bonita para os irmãos, não é legal? Fala aí, você não sente a vontade? Na hora da adoração, você fechar os olhos, você não fica mais à vontade? Claro que fica, mas houve já comparação como uma casa noturna aqui. Quando nós estávamos pintando aí fora, a pessoa perguntou, o que vai ser? Vai ser uma casa de show? Falei, não, filho, aqui vai ser uma igreja. Puxa, pensei que ia ser uma casa de show. Podemos usar estratégias, mas ser como eles, fazer como eles, jamais. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, filho, alguma coisa vai mudar na sua vida. Se não mudou, busque para que essa coisa mude. Ou talvez você está no lugar errado. Vem para o lado de cá. Se envolva numa célula. Se envolva com os irmãos que estão aí, fervorosos, orando, jejuando, buscando a Deus. Se envolva numa célula de jovens. Se você não está participando de uma célula de jovens, participe. Esteja envolvido com pessoas que façam a diferença. Mas esteja no lugar certo. Esta foi a primeira coisa, a primeira proposta de Faraó. Sirvam ao seu Deus aqui no Egito mesmo, ou seja, vai para a igreja lá, mas continua no mundo, filho. Continua fazendo as coisas erradas que você faz. Hoje é dia de nós falarmos não ao diabo. Olha só que interessante. Olha só o que cria quando a gente pensa dessa forma, servir a Deus no Egito. Cria o perigosíssimo precedente de que, para servir a Deus, não precisamos ir para a igreja. Você consegue servir a Deus sem ir para a igreja? Então, o faraó está falando, filho, serve aqui no Egito, não precisa ir para a igreja não. Fica aqui fora, aqui no mundão. Em segundo lugar, estabelece o conceito que ao mesmo tempo podemos servir a Deus e ao mundo. Não precisa haver separação e nenhuma diferença. Olha isso. Terceira coisa, essa política de boa vizinhança entre a casa de Deus e o mundo fortalece a visão de que a igreja é simplesmente uma prestadora de serviços espirituais. Ou seja, nós estamos aqui somente para orar pelos enfermos e eles irem embora. Não, aqui é um lugar para que você venha estar e permanecer, filho. A sua vida, depois que você aceitou o Senhor, ela passou a ser de Cristo. De Cristo. Então a sua vida não pertence mais a este mundo, filho. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Qualquer hora, qualquer momento, Jesus vai vir nos buscar.
Há um anseio no meu coração. E eu tenho certeza que há um anseio no seu coração também. Segunda proposta que Faraó fez, ele diz o seguinte: sirvam o seu Deus. Ele tentou, né, fazer com que o povo servisse no Egito, né, Tchorlin? Sirva aqui no Egito. Aí ele fala assim o seguinte: sirvam o seu Deus fora do Egito. Agora ele mudou de opinião. Ele fala assim: sirvam o seu Deus fora do Egito, mas não vai muito longe. Olha o que ele fala. Está lá no versículo 28 do capítulo 8. Olha o que ele fala: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto, somente que não vades muito longe. E aí o bicho é tão cara de pau que ele fala no último pedaço do versículo, ele fala assim: orai por mim. Coloca lá, João, está aí para colocar? Você vai ver, ele fala isso. Deixar ir, Êxodo 8, 28. Deixar-vos ir para que ofereçais sacrifício ao vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Ainda ele fala: orai por mim. Ora por mim, filho. Mas é um cara de pau mesmo, vamos falar assim. O cara está negociando, está tentando fazer com que o povo continue lá perto dele, porque ele sabe que o benefício do povo tem sido para ele muito bom. Ele fala: ainda ora por mim. Mateus capítulo 6, versículo 24. Capítulo 12, versículo 30. Ninguém pode servir dois senhores. Quem não é por mim é contra mim. Quem não é comigo não ajunta, espalha. Filho, você pensa comigo, quando você entra numa faculdade, você vai estudar por estudar? Ou você vai estudar para se formar e se formar a melhor pessoa, para ter uma profissão? Quando você entra na igreja, quando você faz parte do corpo de Cristo, se aprofunde nas coisas de Deus. A negociação que o diabo quer, filho, é que você venha para a igreja somente. É que você só se torne um participante dos cultos de domingo. A negociação dele é assim, ó: vai para o culto, ouve a palavra, receba oração e vai para sua casa. Ele não quer que você se aprofunde nas coisas de Deus, hipótese nenhuma. Ele não quer que você conheça os poderes, os dons, tudo aquilo que Deus tem para nós como corpo de Cristo. Ele não quer. Ele não quer. Então, para nós, ou para alguns, ele olha assim e fala assim: tá bom, continue dessa forma. Sirva seu Deus lá, vai lá, sirva seu Deus aí fora do Egito, mas não vai muito longe, filho. Ou seja, não participa de uma célula, não. Não participa do CME, não. Não entra no ministério de louvor, não. Não faz parte de nada da igreja, só participa do culto. É isso que ele está querendo dizer. Em outras palavras, a negociação dele é essa: participe do culto, filho. Ou seja, sirva ao seu Deus, mas não vá muito longe. Mas hoje é dia de nós falarmos: Deus, eu quero muito mais do que eu tenho vivido até aqui. Eu quero experimentar coisas boas, coisas grandes, coisas que eu não sei. Eu quero ser um melhor pai, eu quero estar aqui na igreja e me aprofundar em ser o melhor pai, ser o melhor líder, ser o melhor pastor, ser, sabe, o melhor marido. Né, meu amor? Melhor marido. Agora, a negociação de Faraó é: não vai muito longe não, filho. Permaneça onde você está e fica quietinho onde você está, tá bom. Tá bom aí do jeito que está. Tá bom? Não precisa você ir lá para frente orar, não precisa você liderar uma célula, não. Mas hoje é noite de você se levantar e falar: não, eu não aceito isso. Eu vou ir além daquilo que Deus tem para mim. Porque se Deus me chamou, é para me viver coisas extraordinárias nele. Não é só para ser um membro de banco, não. É para ser além. É para ser além. Levante suas mãos aos céus e fale assim: Deus, eu estou aqui para te servir além da minha capacidade, porque é o Senhor que provê todas as coisas. Aleluia. Terceira proposta que Faraó faz, lá em Êxodo capítulo 10, versículo 7 ao 10, ele fala assim: sirvam ao seu Deus, mas deixe a sua família fora disso. Ele falou isso. Lê comigo lá em Êxodo capítulo 10, versículo 7 em diante, diz assim: até quando nos será por cilada este homem deixar ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus?
Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e estes lhes disse: Ide servir ao Senhor vosso Deus, porém, quais são que hão de ir? Ele faz uma pergunta, aí ele continua falando o seguinte: havemos de ir com nossos jovens? Respondeu-lhe Moisés. Olha quem que ele fala primeiro, jovens. Havemos de ir com nossos jovens? Moisés respondeu. E com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havendo de ir, porque temos de celebrar a festa do Senhor. Seja o Senhor convosco, replicou Faraó. Caso eu vos deixe ir, e as crianças? Vede, pois, tende conosco más intenções. Então ele estava querendo que fosse só marido e esposa, ou seja, a família. Porque ele sabe que os jovens iam trabalhar para ele duro. Os jovens se alistam ao exército, sim ou não? São fortes. Os jovens trabalham duro, sim ou não? Você acha que o Faraó queria velho? Não queria velho. Primeiro que ele fala, vai conosco nossos jovens. Por isso você é importante, jovem, nesta obra. Você é muito importante nesta obra. Só que Faraó, ele é astuto. O diabo, ele é sujo demais. Aqui nós temos uma clareza de revelação de Deus, irmãos, que é o seguinte. O meu filho, ele mora comigo, sim ou não? Fala assim, ele mora comigo. Ele está com 13, vai fazer 13 anos agora. Você viu o tamanho do homem? Até quando ele fazer 18 anos e ele morar debaixo da minha casa, nós vamos para a igreja. Porque ele fala assim, pai, hoje eu não vou para o culto. Eu falo assim, você vai para a igreja, porque você mora comigo. Se você morar sozinho, você poderia escolher o que você quisesse. Mas como você mora comigo, é de costume. Né? O pastor Silvio falou sobre isso. Nós ímos, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que o que acontece nos nossos dias hoje é que muitos pais não têm revelação da preciosidade que é o filho. E aí deixa o filho em casa, deixa o filho com a avó, deixa o filho com um monte de gente e vem para o culto sozinho, porque acha que o filho dá trabalho. Por isso que nós fizemos esta sala para você, pai e mãe. Você deixar o seu filho ali tem uma palavra voltada para ele. Ali tem, sabe, um cultinho que ele vai gostar, que ele vai sair falando de Deus, vai ter entendimento de Deus. E você vai participar do culto. Não é justo a gente estar aqui como pais, os nossos filhos não se tornar participantes das coisas de Deus. E uma estatística muito clara, em 70% dos filhos de pastores, filhos de cristãos, são desviados. Não vão para a igreja. Ou por falta de testemunho dos pais, ou porque o pai não insistiu em levar o filho para a igreja. Deixava o filho com a avó, deixava o filho com o tio, deixava o filho lá, com o celular, com um monte de coisa, mas não levava para a igreja. Faraó, no nosso tempo de hoje, filho, é a internet. Podemos, né, trazer a nossa realidade como a internet. Porque a gente está aqui, a gente está se envolvido com as coisas de Deus, os nossos filhos estão em outro mundo. Estão fora. Pode estar até presente com você do seu lado, mas está longe. E hoje é dia de você se levantar e falar assim, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não existe negociação para você, Satanás, não existe. Nós vamos, eu, a minha casa, vai tudo servir ao Senhor. Agora, nós como pais, nós precisamos, irmãos, ter isso na nossa mente. Observar onde a gente tem errado, onde a gente tem falhado. E o diabo, ele continua fazendo muitas negociações sobre as nossas famílias. Ele sabe se ele conseguir dividir, desestruturar a família, ele sai como vitorioso. E Deus pode sair como envergonhado, mas Deus nunca será envergonhado. Nunca. A partir do momento que você se posicionar como pai, como mãe,
e se levantar e levar a sua família e não negociar. Trazer os seus familiares. Quantas pessoas da sua família hoje você tem vínculo, tio, tia, avô, vó, que você poderia talvez levar a igreja até ele? Se a dificuldade é ele vir para a igreja, leve a igreja até ele. Ore por ele. Faça uma célula com ele. Envolva ele. Eu acredito, irmãos, numa conversão genuína. Só que por nós sermos uma igreja celular, é mais fácil a gente ganhar as pessoas na casa do que a gente trazê-las para a igreja. É mais fácil você ganhar o seu parente, o seu amigo, lá na sua casa, do que você ganhar ele aqui na igreja. Ele vir para a igreja é consequência do que ele vê na sua casa. É consequência do que ele vê na sua família. Aí ele vai querer vir para a igreja, porque ele estiver participando de uma célula lá, cheia da presença de Deus, ele vai falar assim, eu quero participar da sua igreja. Onde é a sua igreja? Eu quero conhecer a sua igreja. Eu quero ir para a sua igreja. E é assim que vai acontecer, não vai ser diferente. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você e a sua casa irão servir ao Senhor. Quarto e último para nós orarmos. O Faraó vem com uma negociação muito mais forte, filho. Agora, ele diz assim, sirvam ao Senhor teu Deus, mas deixe os seus bens fora disso. Ele sabe, porque se você vir com tudo para a obra, para a igreja, sabe? Ele sabe que o avanço do reino de Deus, irmãos, é muito além. É muito além dessas quatro paredes, porque a igreja é muito mais do que isso. Vai chegar em outras pessoas, sabe? Vai fluir dessas paredes aqui, ó, e alcançar pessoas do outro lado, missões, muitas coisas vão acontecer. Por isso que ele fala, sirvam ao seu Deus, mas deixe os seus bens fora disso, filho. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Então ele fala, fica o gado, fica o rebanho, e as crianças irão com vocês. Então ele quer pegar o quê? Ele quer pegar tudo aquilo que você tem de mais valor hoje na sua vida. Algumas pessoas têm a vida financeira como a coisa mais valiosa nesses últimos dias. Por conta de situações, crises financeiras que têm acontecido no nosso mundo, hoje a Bíblia fala, irmãos, assim, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que separar as coisas. Ou eu sirvo as riquezas, ou eu sirvo Deus. Aqui o povo estava determinado a levar tudo o que eles tinham. Só que por conta do diabo saber que aquele povo era próspero, você é próspero, você não é próspero? Você é bem-sucedido. Por conta de você ser bem-sucedido, ele fala assim, vai filho, mas não envolva as suas finanças, não envolva a sua vida pessoal, não envolva isso em obra de Deus. E algumas pessoas se escandalizam em ver um pastor falar sobre isso. Mas, irmãos, é a verdade. Porque desde quando eu me converti, escuta o que eu estou falando, eu não tinha revelação sobre a área financeira. Eu não tinha revelação sobre ser dizimista, sobre ser ofertante, porque tudo que eu mais falava antes de ser pastor, eu falava assim, pastor é ladrão. Cuspiu para cima, filho, caiu na cara. Né? Só que, irmãos, preste bem atenção. O diabo vai fazer de tudo para você não se envolver financeiramente com a obra de Deus. Silêncio. Irmãos, eu tive uma revelação tão profunda em Deus. Minha esposa lembra, eu ganhava R$660, não é, meu amor? R$660 foi quando eu decidi me casar com a Dai. Lembro quando nós fomos para a igreja, e aí Deus falou comigo, que eu estava inteiro na obra de Deus, estava ali. Quando eu participava de outra igreja, né, antes de eu me afastar, eu era de uma outra igreja batista, antes de conhecer a igreja Água Viva, eu não tinha ensinamento, não tinha
esse coração de se envolver na obra por inteiro. Era mais um participante lá, é como se participasse da igreja, com um pé na igreja e outro pé no mundo, né? Algumas pessoas viram o pastor lá, na época não era pastor. Estava lá na igreja lá e no outro final de semana estava lá dançando a Eguinha Pocotó. Né? Você lembra dessas músicas aí, Eguinha Pocotó? Você lembra disso aí? Eguinha Pocotó? Estava lá na igreja, no domingão, aleluia, glória a Deus. É tipo aqui, ó. Não se envolva, filho, vai, mas não vai longe. Aí estava lá dançando a Eguinha Pocotó lá, do outro lado. Minha esposa está ali, ó. Ela está ali, ela não vai deixar eu mentir. E aí foi quando eu comecei, irmãos, a ir para Água Viva, Mauá. Comecei a ouvir Deus. E Deus falava assim para mim assim, você quer avançar na área profissional? Deus falava comigo, cada um Deus vai falar de um jeito, filho. Cada um vai falar de uma forma. Né? Talvez com algumas pessoas, às vezes você vai falar assim, estou desempregado, estou sem nada, estou com 10 reais. Talvez Deus vai falar para você ofertar os 10 reais, que é a chave para você ser bem sucedido. Não fala, é impossível, Deus não quer isso não. Como não? Como foi com o profeta quando ele chegou lá na viúva? O que você tem aí? Ah, eu tenho um pouquinho de coisa aqui, azeite aqui, faz aqui um guisado para mim, depois você come. Não tinha nada. A área, irmãos, mais testada na vida cristã é a área financeira. É a área mais testada. Por quê? A Bíblia fala, onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. E aqui eles estavam determinados a envolver tudo. A envolver tudo. Voltando, aí eu tive revelação sobre dízimo, aí eu comecei a dizimar acho que era o líquido, né? Comecei a dizimar o líquido. Isso é fato, irmãos. Eu estou aqui para testemunhar isso que Deus fez na minha vida. Talvez você não fez prova com Deus. Mas quando você fazer prova com Deus, escuta o que eu estou te falando. Deus não é reprovado nos seus testes. Deus não é reprovado nos seus testes. Nunca. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Aí eu estava para me casar com a minha esposa. Eu vou só resumir, tá? Não vou falar muito porque é muito estendido. Ela está olhando para mim ali. Aí eu peguei, irmãos, e comecei a dizimar do bruto. Deus falou. Dizimo bruto. Eu dizimava o líquido, tirava todos os descontos, tudo. Aí saía lá, por exemplo, eu ganhava 660. Aí tinha INSS, vai vendo. Tinha convênio, tinha um monte de coisa. Aí sobrava lá 300 reais para me pegar de pagamento. Era o que o meu dízimo, 300 reais. Eu dizimava 300 reais. Ganhava 600, mas dizimava 300. Aí Deus falou assim, eu quero tudo. E eu queria casar, tio. 660 reais. 660 reais. Quem casa hoje com 660 reais? Naquela época também era difícil de casar. Aí Deus falou assim, eu quero o bruto. Deus falou comigo. Na oração eu falei, tá bom, Deus, eu vou começar a ser dizimista. Aí eu dizimava, irmãos, dizimava. Irmãos, você acredita que eu emprestava dinheiro para as pessoas? Não faltava dinheiro. Minha esposa está lá, ó, com 660 reais. Eu tirava os 66 reais, que era o meu dízimo total, e dava na igreja, e crendo, e cria. E Deus fala. Irmãos, um ano antes de nós nos casarmos, nós já tínhamos todos os móveis de casa. Nós compramos com 660 reais. E eu sempre falava para Deus assim, Malaquias, capítulo 3... Malaquias fala assim o seguinte, capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Aí ele fala, primeiro você traz. A falta de revelação nossa em relação a ouvir o diabo, falar assim, que a igreja não precisa, sabe, essa obra, não, tem irmão dizimando, tem irmão ofertando lá. Não, esse não é o problema, filho. Deus tem levantado dizimistas aqui. Deus tem levantado ofertantes. Mas o maior problema é você ter essa revelação para você ser a pessoa mais bem-sucedida desta terra. Não olhe para o seu irmão, olhe para você. A vida com Deus é uma vida particular, porque a Bíblia fala assim, salvação é individual. Então, às vezes você olha o irmão sendo bem-sucedido, abençoado, prosperando, e aí você não sabe o que ele faz.
Você não sabe o que ele faz. Talvez ele está entregando tudo, chorando, entregando a vida, a alma, o espírito diante de Deus, e Deus está lá prosperando. Talvez ele não está fazendo nada disso. Mas a fé dele pode estar movendo alguma coisa em Deus. Como a Bíblia diz que a fé move montanha. Mas, quando você entra nesse texto, pastor, é Velho Testamento, mas e aí, irmão, a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não vou usar a mensagem da graça para me abafar isso, não. Eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero que você saia daqui praticando e voltando amanhã falando, pastor, eu recebi uma promoção, pastor, eu fui abençoado, pastor, Deus fez um milagre na minha vida. É isso que eu quero ouvir de você, porque Deus está fazendo um milagre. 5 meses desempregado, não faltou um pão na minha casa. E outra, não sou assalariado da igreja. Pastor, é tempo integral? Não sou, filho, não sou tempo integral. Não sou ainda. Vai chegar o dia, modo. Existe tempo, fórmulas, modo, mas ainda não. Então eu trabalho. Faço uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Faço móveis industriais. Se você quiser uns móveis industriais, pode me procurar. Abençoe o pastor. Abençoe a nossa empresa aí. Estamos começando. Ó, começando a empresa. Olha aí. 5 meses desempregado. E Deus tem usado pessoas, irmãos. Ó, Deus tem usado pessoas para investir. Talvez Deus vai usar pessoas para investir na sua vida. Voltando aqui. Aí eu tive revelação de entregar, irmãos. Aí eu falei no dia, quando nós ficamos noivos, eu fiz uma oração com Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero me casar no dia 25 de setembro. Lembra? No ano que eu fizesse 25 anos de idade, no ano de 2005. Irmãos, determinamos, corremos em cima desse alvo, mesmo ganhando pouco. A empresa que eu trabalhava fechou as portas. Fechou as portas. Eu era ajudante, R$660 ganhava um ajudante naquela época, no meu ramo gráfico. Eu estava começando a operar máquina, uma máquina italiana chamada Argon. Tinha outros operadores que tinham experiência de anos. Quando a empresa fechou, o supervisor foi até mim e falou assim, eu quero que você vá conosco na outra empresa. Fechou a empresa, todo mundo foi mandado embora e eu não fui mandado embora. Eu comecei a trabalhar em outra empresa, o salário já aumentou, e aí já começamos a sonhar muito mais. Nos casamos no dia 25 de setembro, no ano de 2005, no ano que eu fiz 25 anos de idade. Na data que nós oramos, Deus proveu tudo. Por quê, irmãos? Porque eu provei Deus. Se tem uma coisa que a palavra de Deus fala, e é o único lugar, você pode procurar aqui, ó, tudo. O único lugar que Deus prova o homem é na questão financeira. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Aí ele continua falando, depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir a janela dos céus, olha o que ele está falando, e derramar sobre vós uma bênção. Olha, irmãos, faça a prova com Deus. Se você duvida do que eu estou falando, faça a prova com Deus, filho. Mas primeiro pratique. Não coloque Deus contra a parede. O que acontece hoje, irmãos, é que muitas pessoas colocam Deus contra a parede, por coisas que Deus não tem nada a ver. Por coisas que Deus nem está participando. Se você tornar Deus participante, a forma como nós tornamos Deus participante da nossa vida financeira é, Deus, está aqui, ó, o Senhor me dá 100%. Eu estou te dando apenas 10% para que a obra de Deus avance. É dessa forma. Deus se torna participante porque Ele está vendo. Espera aí, meu filho entendeu. Ele entendeu. Então, está aberto, filho. Agora, irmãos, eu já tive experiências num período na minha vida, eu vou ser franco em alguns testemunhos aqui, que antes de ter, sabe, houve uma crise financeira na minha vida, eu parei de dizimar,
Minha esposa está aqui, eu sou pastor, já passei experiências por isso, não é só você que passa. Já passei momentos que eu não tinha R$ 1 e já passei momentos que eu tinha R$ 10 e eu preferi usar os R$ 10 do que ofertar. E nesse momento as coisas piorou. Deus é mau? Deus não é mau. Mas se eu provei Deus, eu poderia ser aprovado naquele momento. Mas eu fui reprovado por não ouvir Deus. E muitas vezes Deus quer nos abençoar de uma forma extraordinária. Mas Deus espera uma ousadia minha, uma ousadia sua. Qual foi a ousadia de Moisés? Não vai ficar nada aqui, eu vou levar tudo. Sem saber o que ia acontecer com ele. Porque Faraó já estava no limite. Faraó já estava no limite com ele, porque ele já tinha, pesado na ideia dele. Agora, ele vinha e falar assim, não, nós vamos levar tudo, eu não aceito nada. Não vai ficar nenhuma unha neste lugar. Filho, vou falar uma coisa para você, é tempo de você se levantar e prosperar em Deus. Escute, algumas pessoas têm me procurado assim, depois que nós abrimos a igreja, vários irmãos, eu tenho uma equipe aqui, eu tenho umas pessoas que pregam aqui, oferta, ou pregam dízimo, tem pessoas que fazem abertura. Mas tem muitas pessoas que são da igreja que me perguntam, pastor, deixa eu fazer a abertura do culto, deixa eu pregar sobre oferta. Aí eu, como um homem verdadeiro e genuíno, eu falo assim, como eu já falei, filho, eu não posso deixar você fazer a abertura do culto. Por quê? Porque você não tem princípio. Como é que você vai pregar lá em cima e falar sobre dízimos e ofertas se você não tem princípio no seu coração? Com todo respeito. Com todo respeito. Por quê? Eu tenho e eu preciso passar uma verdade para vocês. Eu preciso passar uma verdade para vocês. E a verdade é, o que eu sou aqui, eu sou na minha casa, eu sou com a minha esposa, eu sou com as pessoas que estão à minha volta. Então, essa é a verdade. Faraó estava tentando negociar com ele muitas coisas, filho. Negociar primeiramente o caráter dele. E o caráter da pessoa cristã não é negociável. A Bíblia diz assim, seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Então, hoje é dia de você olhar e falar assim, Deus, eu vou me envolver por inteiro nesta obra. Eu vou me viver totalmente, a minha família, a minha casa, o meu lar, tudo, tudo, tudo. Eu já falei para minha esposa, eu não tenho onde morar, você sabia disso? Você sabia disso? Eu não tenho onde morar? Eu moro de favor. Eu falei para ela, se aqui tivesse um banheiro, eu morava aqui. Falei, a Tati ouviu esses dias, não foi, Tati? Você que viu? Se tivesse um banheiro para tomar um banho, nós morávamos aqui. Alguns irmãos ficam sérios, mas é a verdade. É a verdade. Nós compramos a nossa casa lá em Santo André, nós não entendíamos o propósito de Deus para vir para cá. E muitas vezes nós falamos assim, por que aconteceu isso? Hoje, irmãos, anos depois a gente começa a entender o propósito de Deus que era para a gente estar aqui para esse lado da Zona Leste. Porque se nós tivéssemos comprado a nossa casa lá, a gente estava lá. Ia ser bom estar lá. Estava tudo confortável. Então Deus mexeu com algumas situações para que nós pudéssemos estar aqui com você hoje. Aí eu parei e falei, nossa amor, nós demos entrada no apartamento lá no Atlântico Sul, lá embaixo. Aí sujaram o nome do meu pai, nós estávamos comprando em parceria porque eu ganhava R$660. Como é que eu ia comprar um apartamento sozinho? Aí falei, e agora? Sujou o nome do meu pai. Eu falei assim, e eu falava, Deus, eu sou dizimista fiel. Deus, tá bom, filho, vamos preparar algo aqui. Aí tinha a casa pronta em cima da casa do meu pai, morei lá. Sem gastar dinheiro. Aí viemos para cá depois de alguns anos, estamos aqui com vocês. Irmãos, e não tem coisa mais prazerosa do que você viver o centro e a vontade de Deus. Você pode ter a melhor casa do mundo, se você estiver fora do propósito de Deus, filho, não vale a pena. A gente não para, a gente anda o tempo todo. Hoje de manhã estava aqui, agora foi à tarde, visitar, volta para cá, e isso se torna algo prazeroso. Estar envolvido com a obra de Deus. Por quê? Nós decidimos se envolver totalmente nesta obra. E Deus está chamando algumas pessoas aqui para se envolver totalmente nesta obra aqui em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não negocie com
Satanás. Se tiver que servir a Deus, sirva você, a sua casa, o seu rebanho, o seu gado, até a sua família estará aqui em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé.